Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, novamente com muito carinho, muito respeito ao seu coração a todos vocês, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Lá vamos nós, quase fechando a semana. Hoje, quinta-feira, né, dia 25 do mês de abril. Olá, buenos dias para todos. Gastando o espanhol, vê se pode. Pelo menos essa frase eu sei falar direitinho. Estamos ainda aqui em terras argentinas, maravilhosas por sinal, conhecendo pessoas incríveis, muita gente maravilhosa, dedicada à disseminação do bem, à expansão, né, dos conceitos eternos para a felicidade das famílias, das pessoas. É uma Bienal, gente, maravilhosa. Desculpa, Bienal não, perdão. É um encontro mundial de livros, de leitores, com diversas editoras. A gente está aqui para, né, ampliar a tradução dos nossos livros para diversos países do mundo, então estou encontrando aqui com muitos editores internacionais, né, de diversos continentes. Já nossos livros, olha que bom, do Instituto Namastê, que ajuda as instituições que ajudam, que você ajuda, vai estar em todos os continentes. Olha que coisa mais linda, gente, que maravilha, estou muito feliz. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre o que eu estou aprendendo nesses dias aqui com o povo argentino e, na verdade, com o povo sul-americano, né? Em geral, que eu tenho conversado bastante, conhecido muitas pessoas especiais. Nós vamos falar sobre otimismo, a importância de ser otimista, mesmo em cenários difíceis da nossa vida. Bem, deixa eu só contextualizar porque que eu estou contando isso para vocês. Não sei se todo mundo acompanha a parte de economia, mas a Argentina vive uma das piores crises da sua história. Só para vocês terem ideia, a inflação no Brasil, que sempre é um problema para todos nós, tem girado em torno, na média, de 4%, 4,5%. A gente teve um mês mais complicado, um ano em 2015, 10%. Isso já foi um cataclisma, né? Ajudou até a derrubar um presidente no Brasil. Aqui na Argentina, a inflação média é de 40%, gente, há quase 7 anos. Tenta entender o que significa isso para o povo, né? Dificuldade financeira, dificuldade emocional, isso impacta na vida das famílias, impacta no bom humor, impacta na questão espiritual. Então, no meio desse cenário todo, se você não tiver otimismo, você não vai adiante. Então, conversando com os editores locais de livros, né, com pessoas muito queridas que acabaram, né, se tornando amigas especiais, nós aprendemos exatamente isso. Está muito claro. Sem otimismo, você não faz nada. Então, mesmo no meio da crise argentina, tem pessoas investindo na leitura. Isso é que eu achei incrível. Sabe, eu peguei um táxi para ir lá para o encontro, né? No Centro Internacional, e o que acontecia? É o 45º. Né? O taxista estava escutando música clássica, enquanto, com todo respeito, a gente vê pessoas aí no Brasil escutando músicas horrorosas, cheias de palavrões, né? Palavras obscenas, que é o que é comum em muitos carros. Você passa nos parques aqui, apesar das dificuldades, o povo está lendo, está estudando, está se estruturando, enquanto, infelizmente, muitos países, e nós no Brasil, sabemos bem, né, que a leitura, infelizmente, ainda não é o nosso ponto forte. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quem quer crescer espiritualmente tem que fazer a sua parte. O povo argentino está passando pelas dificuldades deles, mas eu percebo, né, em algumas pessoas que eu conheci, um grande otimismo de que amanhã vai ser melhor. E eles não ficam esperando o melhor vir, eles estão fazendo o que eles dão conta. Isso me fez ficar pensando em muitos casos que eu acompanho e vejo no dia a dia em diversos países, de amigos. Por exemplo, pessoas que estão passando por tratamentos graves de saúde. Enquanto alguns se queixam, reclamam, outros vão para a quimioterapia cantando, literalmente falando, cantando, conversando com Deus, com muito otimismo, para que a quimio possa fazer um resultado mais eficaz. Enquanto muitas pessoas estão lá se divorciando e tendo problemas no seu relacionamento, e claro, acreditam, né, por causa disso que a vida acabou, eu falo claro pela sua maneira de pensar. Outras pessoas estão se divorciando com problemas de relacionamento, mas apesar de tudo, estão, né, se reestruturando emocionalmente, internamente, mas acreditando que amanhã vai ser um novo dia e que as coisas vão se ajustar. Percebe? Gente, todos os lugares você vai encontrar problemas. É no país vizinho, é o exemplo que eu estou dando da Argentina, a gente vê o caso da Venezuela, é na família vizinha,
é no colega de trabalho, vizinho, não é? Em qualquer lugar você vai encontrar pessoas com diversos problemas. A diferença é a maneira, meus amigos, como cada um de nós lida com seu próprio problema. Você pode ter uma abordagem otimista, buscando se fortalecer espiritualmente para vencer a dificuldade do aqui e agora e dar o próximo passo adiante, ou você pode ser pessimista, achando que o problema nunca vai acabar, retroalimentando-se de negatividade, achando que alguém do nada tem que aparecer para resolver seus problemas, porque é assim que muita gente espera, um milagre, ao invés de você fazer um milagre. Já te ocorreu que Deus fez de você o próprio milagre da sua vida? Faz de nós mesmos o nosso próprio milagre quando a gente usa o nosso livre-arbítrio com sabedoria, abre a própria mente, muda as próprias atitudes, age de maneira diferente, ajudando Deus a nos ajudar. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, aprendendo com um país gigante, né? Porque são milhões de pessoas buscando superar essa dificuldade tão pertinho de nós, quer falar do otimismo para que você o traga para a sua vida, no dia a dia das suas dificuldades, das suas particularidades e jamais desista de melhorar. Jamais desista de acreditar no dia de amanhã e jamais desista de fazer a sua parte, de fazer aquilo que lhe cabe. Saia de cima do muro. Tem 3 dias, nós falamos sobre isso aqui na pílula. Tome suas decisões. Saia de cima do muro. Pare de se comportar como vítima da sua própria vida. Por mais difícil que seja o seu problema, se Deus, existencialmente falando, claro, né, não acreditasse pela lei divina que você pode vencer a situação que você está passando, com certeza você sequer estaria passando por ela. Então saia da posição que você se encontra e entre na posição que realmente você pode estar, merece estar, que é de solucionador dos seus problemas. Então, gente, não importa o tamanho da dificuldade, amanhã é um novo dia e a gente precisa acreditar nisso, porque sem otimismo, definitivamente a vida vai perdendo o significado. E o otimismo é o grande elixir de Deus para nos impulsionar para a evolução em todas as áreas da nossa vida, nos impulsionando para o dia de amanhã, tá bom? Então, com muito otimismo aqui para esse povo maravilhoso da Argentina, da América do Sul, com muito otimismo a quem ajuda a trabalhar o evangelho nessas terras, com muito otimismo para você que nos escuta aí no Brasil, que nos escuta em diversos países, meu respeito, meu carinho e admiração, principalmente aqueles que não desistem, apesar de todos os desafios que enfrentam. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do Evangelho. Baixa o aplicativo IRM Oficial, não esquece não. Você sempre receber as pílulas, tá bom? E uma pergunta, gente, vocês assistiram o programa Vida Leve? Eu falei dele ontem. Antes de ontem a gente teve a nossa estreia. Muita gente já viu. Quem não assistiu, assista. Programa nosso no YouTube. Toda terça-feira, última terça agora, a estreia, eu falei sobre como concretizar seus sonhos, realizar seus sonhos. Se você não assistiu, vai lá. Um programa curto. Eu acho que você vai se divertir, bem-humorado e vai te ajudar bastante a sair do lugar e fazer isso que nós estamos falando hoje, né? Ser otimista, indo em busca do que você deseja. Legal? E lembre-se, em breve eu estou divulgando aqui a possibilidade de vocês participarem, se inscreverem na nossa imersão maravilhosa. Nós vamos ter em Belo Horizonte e em São Paulo, chamado Prosperidade Plena. Imagina só, 3 dias, um único final de semana para ajudar você a trazer muita prosperidade para o seu caminho. Essa é a nossa proposta. Uma sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo o dia todo. 3 dias para você aprender o método TED de prosperidade que a gente trabalha com tanto carinho para você melhorar a sua gestão de tempo, sua motivação e energia, a sua vida financeira e trabalhar tudo isso junto em favor do seu crescimento espiritual, em favor do seu crescimento existencial. 3 dias comigo e com a minha equipe para que a gente possa te ajudar a ir rumo a um próximo nível da sua vida, tá bom? Nos próximos dias a gente divulga ainda mais informações e tomara que você possa estar conosco. A gente já vai se agendando aí. Em Belo Horizonte vai ser no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. E em São Paulo, 5, 6 e 7 de julho, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, obrigado por tudo e você já sabe, com muito carinho, muito otimismo sempre. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.